Vermais de volta. E hoje, dia 20 de novembro, é a data que é celebrada, o Dia da Consciência Negra, para conversar e principalmente ajudar a trazer essa conscientização sobre esse assunto, porque essa data não existiria se não existisse o preconceito. Então, para falar dela, estão aqui comigo a Daniele Galdino, a Aline Lustosa e Mara Custódio, que são integrantes do coletivo feminista de mulheres negras, Antonieta de Barros. Bem-vindas, meninas! E também o Dr. Marco Antônio André, que é advogado e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Dr. Marco, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom. Todos nossos conhecidos, né? Já tivemos a oportunidade de conversar e hoje eu quero que vocês estejam aqui porque justamente o que eu comentei com o Joelson, o que eu acabei de falar, eu sonho um dia chegar numa sociedade que a gente não precisa ter nenhuma bandeira para defender porque seremos todos respeitados em qualquer situação. Mas hoje, vamos falar do hoje, o que a gente precisa caminhar ainda para que os negros sejam tratados como iguais e não só diante das leis, mas do sentimento da população de ser tratado como igual, como pessoas que nascem do mesmo lugar, que vão para o mesmo lugar e que têm os mesmos direitos e mesmas competências. Falei demais, me empolguei, mas eu quero saber de vocês. Bom, o caminho não existe outro a não ser pela educação. Nós temos a lei, que depois o doutor aí pode falar melhor sobre, mas não existe mudança social se você não tiver transformação através da educação. A palavra consciência, para mim, significa isso, sabe? Trazer à luz o entendimento. Eu gosto muito da frase de Edmund Burke, que fala que uma população, um povo que não conhece a sua história, ele está condenado a repetir. Então, as crianças precisam falar sobre, os adultos precisam falar sobre, e a inclusão, ela não pode ser algo como caridade, porque não é. Se nós aprendermos a história do nosso país e da Constituição dele, nós saberemos que durante muito tempo o nosso povo foi impedido. Então, se foi impedido, nós precisamos nos reeducar e sair um pouquinho do protagonismo branco e saber que existe, sim, uma sociedade que foi fundada em cima de pessoas negras e que esse Brasil, em sua maioria, é de pessoas negras. Sim. Então, ver uma jornalista na bancada e ainda isso ser motivo de burburinho é demais. Porque nós somos 54% da população. Mais da metade. Exatamente. Queremos saber onde estão, princípio né? educação. Exatamente. Completando o que a Dani trouxe para nós, né, assim, da Lei 10.639, né, é de 2003. Então, assim, a gente pouco avançou, né, nesses anos todos em questão educacional, né, na aplicação dessa lei, mesmo ela sendo uma lei, porque essa discussão, ela está no âmbito das mentalidades. Então, é dessa maneira que a educação vai atingir essa população de maneira mais efetiva, porque esse racismo a qual a gente vivencia, ele é estrutural. Exato. E a gente não quer uma lei que empurre goela abaixo, a gente quer realmente a compreensão e o respeito. Não tem nada a ver, para que lei se a gente já se respeita? Então, as leis existem porque precisam existir, né, doutor? É que, historicamente, lei, ela sobrepõe ao comportamento humano. Claro. Então, as leis, elas são criadas justamente para isso, para impedir que se surja a barbárie. Só que, infelizmente, a nossa estrutura nacional, a nossa estrutura estatal, foi construída com base no racismo. Então, foram 350 anos de escravidão, uma abolição da escravatura feita de forma a jogar na marginalidade mais de 5 milhões de pessoas. Para se ter uma ideia, foram mais de 12 milhões de pessoas escravizadas, trazidas da África para outros continentes. E só para a nossa região da América do Sul aqui, foram mais de 5 milhões. Esses 5 milhões foram jogados à própria sorte com a abolição da escravatura. E ao contrário de ter uma política pública, o governo à época, o Império, quis embranquecer o Brasil, dando autonomia aos imigrantes europeus. Daí essa miscigenação grande que existe no Brasil, mesmo nós sendo hoje mais de 50% da população, 54% da população, nós ainda vivemos tratados como minorias. E uma minoria sendo discriminada cotidianamente, sendo invisibilizada cotidianamente
tendo em vista, e aí eu agradeço a você pela oportunidade da gente estar falando sobre o assunto, mas infelizmente a gente tem esses espaços nos 13 de maio e no 20 de novembro. Só que a gente é negro o ano inteiro. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem vida inteira. a vida inteira, né? né? Não só isso. Então as pessoas querem saber, ai, me conta uma história, me conta isso, me conta aquilo. Se tiver tempo, a gente fica a vida inteira contando. A vida, eu tenho aqui, ó, vários anos para te contar, né? Agora, vocês percebem isso no dia a dia, por exemplo, a gente conversou com a Mara, eu conversei com vocês no Dia da Mulher, né? Tive esse prazer. E aí a Mara falou que estava passando por um processo bem triste porque se sentia excluída, não estava inserida em nenhum grupo. Hoje faz parte do grupo, né, de mulheres negras. Essa representatividade, não só do grupo, mas em outros locais também. Você contou uma história lá fora, né, de uma criança negra que viu uma professora negra e se emocionou. Mara, isso hoje está crescendo, a gente consegue ver resultado de fato de tudo isso que existe nessa luta. Existe resultado? Você consegue ver isso? Sim, eu consigo ver e fico com muita esperança, né, de que melhore. Porque, de fato, eu venho de São Paulo e lá, assim, não vou dizer que está pacificado, mas é bem diferente a relação que existe entre os negros e os brancos e os não negros, desculpa, gente. E é bem assim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tive aquele impacto, assim, sabe, cultural de que como se eu não existisse ou então como se eu não merecesse espaço. E aquilo ali me afetou emocionalmente, como eu já te falei. E aí eu precisei me colocar em contato com outras mulheres negras aqui, que tem bastante mulheres negras aqui em Blumenau, mulheres boas, assim, inteligentes, com mãe de família, professoras, assim, a gente tem um leque assim, muito grande de profissionais, assim, e elas me fortaleceram bastante, sabe, nesse entendimento até da cultura germânica, e até para mostrar que a cultura germânica, ela é homogênica aqui, só que ela também tem que reconhecer as outras culturas, que é por isso que a gente está aqui, né? E também tem tanta gente de fora que não é só germânico, que tem que, né, haver essa união. Eu tô triste agora porque a gente tem que encerrar essa entrevista, então desse ano todo eu dei 6 minutos, eu tô me sentindo culpada. Mas vamos combinar assim, a gente volta a comentar mais e volta aqui o espaço é de vocês? Claro. Então, só um convite, agora à tarde o Grupo Antonieta de Barros faz uma atividade na Fundação Cultural a partir das... 19 horas. 7 horas da noite, então, na Fundação Cultural tem evento lá. E na FURB, também às 19 horas, no bloco, no auditório da biblioteca. Então, dividam-se aí o pessoal de casa. Uma parte vai para a FURB, outra parte vai para a Fundação Cultural, porque tem atividade para todos os gostos. E assim, no caso, na Fundação, vai ser sobre o feminismo negro e a interseccionalidade. Então, meninas e meninos que se interessarem por esse tema, a professora Alina da FURB vai estar falando com a gente. Maravilha. Gente, obrigada então. E espero ver vocês em breve aqui, tá? Não só no ano que vem, no dia 20, ok? Ok. Até então. Muito bem.